A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui. Eu vou ler para você um trecho na Bíblia que te confesso que não é legal a gente relembrar um momento tão difícil e tão pesado na história de um homem de Deus. Mas é preciso, porque tem uma lição tremenda para todos nós aqui, tá? Então vamos lá. Antes de eu ler, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, acione o sininho para receber as informações. Se puder, dê um like, envie para outras pessoas, isso ajuda bastante aqui o nosso canal, tá certo? Aliás, gente, eu sempre encontro pessoas por aí me dizendo: pastor, estou acompanhando o programa e tal. Aí eu sempre fico me perguntando, será que a mesma pessoa que diz que está acompanhando o programa, ela já é inscrita? Será que ela tem nos ajudado compartilhando essa mensagem com outras pessoas? Porque aquilo que é bom para você, você não deve guardar só para você, não é? Se é bom para você, compartilhe com outras pessoas, tá certo? Mas não com uma só não, compartilhe aí com um mundo de gente para que outras pessoas possam também ter o mesmo acesso que você tem tido. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma leitura para você aqui, como eu dizia, de um momento muito triste na história de Davi. 2 Samuel, capítulo 11. Talvez este tenha sido um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, o esposo dela, né? E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousaram em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Gente, isso é terrível demais, terrível demais. Davi, ele se interessa por uma mulher, ele deita-se com ela,
e depois ele traz o marido dela, que estava na guerra, para ver se ele poderia se deitar com ela, porque já que ela estava grávida, então ele se deitaria com ela e depois pensaria que o filho era dele. O homem não aceita se deitar com a mulher porque entende que não seria justo, já que ele estava em guerra, os soldados estavam guerreando, ele não achava justo que ele fosse para casa para se deitar com a sua mulher enquanto os soldados estavam na guerra. Quando Davi sabe disso, a gente já leu aqui, ele manda esse homem voltar para a guerra e coloca ele no pior lugar, onde sabia que dificilmente ele voltaria vivo. E ele, na batalha, foi morto. Depois disso que ele faz, as coisas só começam a piorar na vida dele, por causa do pecado absurdo que ele cometeu. Aqui é pecado em atacado, né? Ele deseja a mulher, ele deita-se com a mulher, ele mente trazendo esse homem para ver se ele dormiria com a mulher e ia pensar que o filho era dele. Depois ele dá um jeito de colocar ele no pior lugar para ele morrer. Só que o que eu quero chamar a sua atenção, por mais duro que seja essa história, é o começo dela. Olha o que diz o começo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, interessante esse mais, né? Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Quer dizer, duas coisas aqui para chamar a atenção da gente. Primeiro, a Bíblia está dizendo que era um tempo em que todos os reis saíam para a guerra, mas Davi não saiu. Segundo, diz que à tarde ele se levanta e vai passear no terraço do palácio. Sabe, ele estava no lugar errado e na hora errada. Por isso que o pecado aconteceu. Era para ele estar na guerra, ele estava no palácio. Já era de tarde e ele estava se levantando da cama e foi passear no terraço. O que esse homem estava fazendo, meu Deus, no palácio, se ele era um rei? Era para ele estar na batalha. O que ele estava fazendo dormindo de tarde, enquanto o seu exército estava lutando? Você percebe? Então Davi estava no lugar errado e na hora errada. E é sobre isso que eu quero convidar você para refletir um pouquinho na nossa vida. Por mais forte que você seja para resistir ao que é errado, por mais preparado que você se sinta espiritualmente para resistir a um pecado, se você estiver no lugar errado e na hora errada, você está bem propenso a cair. Vou te dar um exemplo. Pessoas que estão, por exemplo, lutando, pelejando para se afastar da bebida. Aí você ora, você jejua, você lê a Bíblia e você vai para um boteco. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Você ora, você jejua, mas você vai para uma festa onde você sabe que os seus amigos que estão lá naquela festinha estão todos bebendo. Então, você está se fortalecendo espiritualmente, mas você está mentalmente, me desculpe, sendo burro. Porque você está indo ao encontro do pecado. Você está indo ao encontro da sua fraqueza. E dificilmente você vai conseguir resistir. A mesma coisa nas demais áreas da vida. Você que está numa luta para vencer determinados distúrbios na sua vida sexual. Sabe? Você está tentando se manter puro. Mas daqui a pouco você não escolhe o filme que você assiste. Você está num namoro e você está lutando para manter esse namoro do jeito que tem que ser, um namoro bacana, um namoro de crente, né? Aí você vai namorar debaixo de um poste que está com a lâmpada queimada. 2 da manhã. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Você vai estar no lugar errado e na hora errada. Você vai estar brincando com o pecado. Você vai estar brincando com a sua própria fraqueza. E você não pode subestimar o desejo da tua carne. A nossa carne, gente, ela não se converte. Nós sempre vamos estar propensos ao pecado. Essa é a grande verdade. A Bíblia fala de uma luta que ela é constante entre o espírito e a carne. Essa luta não cessa. Enquanto estivermos aqui nessa terra, essa luta vai continuar.
ela só vai cessar quando a gente ganhar um corpo que a Bíblia chama de incorruptível. A gente só vai ganhar essa luta quando Jesus voltar, ou quando a gente for chamado por Ele e deixarmos desta vida para estarmos com Ele. Até lá, enquanto estivermos vivos, nós estaremos passando por essa luta o tempo todo, cada um com a sua fraqueza. Existem pessoas que a questão sexual não é uma fraqueza para ela tira isso de letra. Existem outras pessoas que a questão da bebida não é nenhum problema para ela nunca teve problema com bebida, nunca teve uma fraqueza pelo álcool. Mas existem pessoas que sim, o problema dela é um problema de ordem sexual, o problema dela é um problema de ordem de bebida e assim por diante, outros tipos de fraquezas, até questão de honestidade. Existem pessoas que ela não pode ver uma facilidade para ganhar dinheiro que ela acaba às vezes fazendo o que ela não deveria fazer. Então o que você tem que fazer para lutar contra essas coisas? Você tem que se afastar disso. A palavra de Deus, por que você acha que diz assim, que a gente deve se afastar da aparência do mal? Veja que ela não está nem dizendo para você se afastar do mal, porque isso aí já é óbvio demais, né? Que você tem que se afastar do mal, isso você já sabe. Mas olha o que a Bíblia diz, da aparência do mal. Aquilo que de alguma forma pode te levar ao erro, pode te levar ao pecado. Não brinque com isso, se afaste disso. E isso pode significar você se afastar de determinadas amizades. Significa você vigiar o que você olha, Sabe, hoje as pessoas não percebem que o pecado ele acontece principalmente pelo nosso visual. E você não pode o tempo todo estar também andando com os olhos fechados, mas você pode fazer isso daqui e imediatamente afastar o teu olhar. Mas nem sempre a gente age dessa maneira, não é? A gente enfrenta lutas nesse sentido. Se a gente se conhece, aí vem outra lição, né? Autoconhecimento. Se a gente se conhece, a gente sabe o que a gente deve evitar, porque a gente se conhece. A gente sabe quais são as nossas fraquezas. Então, exatamente por isso, evite dar um primeiro passo na direção daquilo que é errado. Porque depois que você dá o primeiro passo, o segundo passo, vai ser difícil de você evitar. Foi isso que aconteceu com Davi. Se ele estivesse na guerra, que era o lugar dele, isso não teria acontecido. Mesmo que ele não fosse para a guerra, mas se ele não estivesse dormindo, mas estivesse sendo produtivo de alguma forma, de uma maneira positiva, ele não teria tempo para ficar espiando a vizinha, né? Espiando a mulher que estava tomando banho. E foi a partir daí que aconteceu uma terrível desgraça na vida dele. Talvez esse tenha sido o momento pior da vida de Davi. Mas isso aconteceu, repito, porque ele estava no lugar errado e na hora errada. Que você possa ter uma mente forte o suficiente para observar por onde você anda, o que você faz, porque vai ficar mais fácil de você evitar o erro se você andar no lugar certo. Se você estiver na hora certa, no lugar certo. Mas se estiver no lugar errado, na hora errada, você acaba sendo uma presa fácil para o inimigo da nossa alma. Então pense nisso. Vamos orar, gente? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, assim como Davi, depois, aparentemente aprendendo com seu erro, chegou a dizer: põe guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Assim também eu te peço, põe guarda nos nossos olhos, põe guarda na nossa boca, põe guarda na nossa mente, para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Nos dê sabedoria para sabermos nos livrar daquilo que pode nos conduzir ao pecado, daquilo que pode nos conduzir a nos afastarmos da tua presença. Em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe. Eu te peço para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa trazer a você não apenas a reflexão, mas uma reflexão que te leve a uma tomada de decisões importantíssimas na sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir
Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.